Egito, 1350 a.C. Início do reinado de Amenófis IV. Bubastes, a cidade conhecida pelos antigos egípcios por Perbaste, a casa de Baster. Localizada no Baixo Egito, ficava próxima às cidades de Avares e Tanis. O templo construído para a deusa Gato era o centro de tudo. Bak, o mais importante sacerdote, primo do faraó que havia acabado de subir no trono, pai de Ubaste, uma linda jovem, dançarina, além de tudo sábia e entendia muita coisa sobre as religiões. Sua vida sempre foi dedicada ao templo e aos estudos, e assim seria até partir para a outra vida. Sua mãe havia falecido no parto, então seu pai resolveu fazer algo para que pudesse esquecer a dor de perdê-la. Bak era um homem bom. Sua filha era a joia mais preciosa que tinha. Perdê-la seria um desastre. Pediu permissão para o faraó para que ajudasse no governo do Baixo Egito. Amenófis III então cedeu, além do serviço no templo, desde que o Baste se preocupasse em servir a Bastet, para que a deusa lutasse contra a serpente Apófis. Assim, não deixava que o caos invadisse o Egito. 15 anos depois morreu, e seu sucessor foi Amenófis IV. O Bastet, minha filha, prepare uma oferenda rica para a deusa. Peça para uma das sacerdotisas sacrificar o melhor gato e eu vou mumificá-lo. Será para o rei. Nosso primo nos visitará. Sim, meu pai. O altar que fez está lindo para a recepção do faraó. Colocou a mão em seu ombro. Amava o pai e sempre foi grata pelo carinho que recebeu. Estava se preparando para ser uma grande sacerdotisa. Ficaria como a principal de toda a região. Um lugar que toda egípcia gostaria de ocupar, cheio de regalias, viveria até no além com os nobres. Seu sarcófago estava começando a ser preparado junto com as sacerdotisas mais importantes da história da Terra Negra. Um dos sacerdotes foi comunicar a chegada do Horus vivo. Indique, por favor, o lugar de descanso. Amanhã haverá uma grande festa. Sei que viajou pelo país inteiro. Com licença. Saiu para avisar a guarda real. A moça foi avisar que suas servas estavam prontas para ajudar o faraó no que fosse preciso, principalmente sua esposa teria o próprio quarto. Seu pai então avisou que poderia dormir naquele quarto por merecimento, pois o faraó ainda não tinha esposa, embora muitas pretendentes dentro da família. Haviam rumores de que era belo, além de inteligente. Informações inúteis para o Baste. Embora muitas garotas que iam se preparar para o sacerdócio acabavam se apaixonando por alguém e se arriscavam para viver um amor, ela não ligava para isso. Tinha um coração puro, nunca conversou com homens de fora. Talvez o faraó seria o primeiro. A noite apareceu estrelada. A dançarina saiu para se inspirar para o dia seguinte. Vestiu algo simples, mas não deixou a peruca de lado. Naquela época, por causa dos piolhos e do calor que fazia, os egípcios raspavam sua cabeça e as mulheres usavam perucas, as mais ricas ornamentadas de joias. Apareceu um jovem e sentou-se perto dela. Abaixou seus olhos como seu pai recomendava, caso tivesse contato com outro homem fora do templo. Noite bonita. A vitória diária de Baste sobre a serpente maligna, será? Ela se levantou para entrar. O rapaz puxou-a pelos braços. Seus olhares se cruzaram. Não precisa partir. Meu nome é Akhenaton, e o seu? O Baste. Que nome estranho. Em homenagem ao único Deus que eu estou descobrindo existir, a Atom. Ficou perplexa. Era uma ideia muito estranha. Sabia que ele não era hebreu por causa do nome de sua divindade. Pensou em chamá-lo de doido, porém parecia ser bem instruído pelo modo que falava e por sua segurança.
Fiquei curiosa sobre seu Deus. Agora eu tenho que ir. Minha obrigação é cuidar do templo. Com licença, senhor. Foi para o quarto que deveria ser de uma rainha. Ao amanhecer, se preparou para o ritual. Antes de tudo, seu pai a chamou. Um dos guardas avisou que ele estava na companhia de Amenhotep. Diante do rei se curvou. Seu pai a apresentou como filha e futura sacerdotisa. Continuou com o olhar baixo. Moça, pode levantar seus olhos, te dou permissão. Ao encará-lo, ficou surpresa. Sentiu um frio na espinha. Era aquele que se apresentou como Akhenaton. Ficou sem graça, talvez seria divertida por ter saído à noite e conversado com um homem. Pensou que havia sido testada. Seu olhar demonstrava medo. Baque a questionou o motivo de tal sentimento. O rei deve saber. Nunca estive na presença de um faraó antes e principalmente encará-lo. Me perdoe, senhor das duas terras. Me deixei sozinho com ela. Todos se retiravam, até mesmo os guardas. O Basti permaneceu calada. Amenhotep desceu do trono, pegou as mãos da moça, pedindo para que não ficasse preocupada. Por favor, esse segredo é nosso. A história é longa, gostaria de contar com mais calma. Você é a primeira a saber do meu nome. Ficou admirando-a por um tempo. A menina usava o cabelo no estilo deusa, comprido e cheio de adornos. Vestia linho como sempre, pulseiras e colares coloridos enfeitando seu colo. Diferente das outras, usava sombra azul e cajal que desenhava o olho de Horus em seus olhos. Ela era diferente de todas que havia conhecido. Convidou-a para passear pelo jardim à noite. Mesmo preocupada, aceitou. Afinal, o que o rei pedia, o restante deveria aceitar, independente se fosse certo ou errado. Muitos mantinham respeito diante dele, porém o soberano tinha fama de ser maluco. Passava dias fora da casa real para contemplar as estrelas e principalmente o sol. Não dava importância para os deuses. Sua mãe sempre o alertava dizendo que o povo e os sacerdotes poderiam ter alguma revolta. Mesmo sendo o Deus vivo, não parecia ser tão poderoso ligar para sua condição social. Parecia não ser adepto às regras. Passou o ritual inteiro olhando as performances de Ubasti. As dançarinas eram bem flexíveis. Às vezes faziam círculos com as mãos como se fosse balé clássico. No final de todo o ritual, ao entardecer, pediu para que suas servas preparassem o melhor vestido e deixassem as perucas pouco ornamentadas. Tomou banho e pediu para que passassem em seu corpo o melhor óleo perfumado que tinha. Seu medo estava passando. Pegou confiança em Amenhotep e sentia seu coração bater mais forte quando o via. Nunca tinha conhecido o amor por outro homem que não fosse seu pai. Maia, uma de suas colegas, percebeu que o Basti estava diferente. O que está acontecendo? O faraó quer me ver daqui a pouco. Maia, não conte a ninguém, por favor. Sei que posso contar com você. Somos amigas desde pequenas. Olhou para fora. Através de seu quarto tinha uma visão ampla e bonita de Bubastis. O sol havia sumido. Logo foi para o jardim. Perguntou para uma das dançarinas aonde estava seu pai. Preparando uma múmia. Um dos sacerdotes morreu. Chamaram um médico da Grécia. Era tumor. Prefiro os nossos médicos, são mais sábios. Você é muito patriota. Saiu rapidamente para não prolongar o assunto. Sentiu a brisa da noite e o perfume das flores. Akhenaton segurava uma flor de lótus nas mãos. Para você, linda jovem. Aceitou com muito carinho. Trazia consigo algumas tâmaras. Sentaram-se e conversaram sobre a cidade. O Basti contou como seu pai virou sacerdote. Contou como os sacerdotes influenciavam muito um faraó e que, se fosse além, poderiam tomar conta do Egito.
Discutiram sobre política, mas o faraó deixou a religião de lado. Maia estava nervosa, temia algo. Resolveu conversar com Baque. Os dois, depois de muito tempo conversando, ficaram em silêncio. Se aproximaram e beijaram-se apaixonadamente. "O Bastet!" gritou o sacerdote com muita raiva. "Pai?" disse surpresa. "Me perdoe, Horus Vivo, mas seu próprio pai pediu para que minha filha fosse sacerdotisa. O senhor conhece as regras. Por Baste, que desonra!" Puxou a moça para dentro do templo, ordenando que ficasse em seu quarto até o faraó ir embora pedindo perdão à deusa. Amenhotep temia por seu poder. Logo deveria se casar para que nascesse aquele que o sucederia em seu trono. Pensou em tirar sua amada daquela condição em que vivia e torná-la a esposa real. Sabia que causaria revolta e a ira de seu Deus. Estava decidido apresentá-lo ao país. Em sua última noite, bateu na porta do quarto de Ubaste. Entregou-lhe uma chave, dizendo que era prova de seu amor eterno e que levasse junto consigo para o além. Pediu para que acreditasse em seu Deus e que um dia entenderia o motivo de tudo. Se fosse possível, mandaria notícias pessoais. Pela primeira vez, viu lágrimas escorrendo do rosto de uma mulher. Prometeu que tentaria convencer o sacerdote a dar a sua bênção para que se casassem. Depois saiu para observar o céu e procurar o que viu uma vez, principalmente porque era relacionado ao seu deus Atum. Tinha ideias avançadas quando saísse de Bubastes. Não retornaria mais para Tebas, onde havia nascido. Durante a viagem, pediu para que fossem para a margem oriental do rio Nilo. 6 anos se passaram. Faltava pouco que se tornasse sacerdotisa. Ainda não havia esquecido o rei. Uma vez por ano recebia seus papiros escondida. A última foi misteriosa. Dizia que receberia uma notícia através dos sacerdotes. Baque havia perdoado sua filha. Não tinha sido fácil. Pegou-a relendo uma carta. Ubaste ficou assustada. Temeu que soubesse da sua correspondência com Amenhotep. "O faraó fez algo terrível", disse perplexo. Pensou em pedir perdão e dizer o que sentia por ele, mas perguntou antes o que era. Amenhotep trocou de nome e o centro do Egito não é mais Tebas. O pior de tudo é que mandou destruir todos os deuses. Somos obrigados a fazer com os hebreus. Embora não seja o mesmo, talvez sim. Chama-se Atum. Tentou mostrar-se surpresa. Disfarçou sua satisfação, pois assim não seria mais sacerdotisa de Baste e ficaria livre para casar. Os sacerdotes de Ra foram os principais que se revoltaram contra o tal monoteísmo, já que tinham muito poder e perderiam muita coisa. Todo o Egito não entendeu a revolução religiosa. Alguns especulavam que Akhenaton havia conhecido o Deus dos hebreus. Outros diziam que poderia ter sido adotada pela família real e que na verdade não era egípcio. Surgiram diversas conspirações, porém o rei insistia que o Deus se revelou a ele como único. Tinha visões incríveis. Falava que a crença no politeísmo guardava um segredo, que deveria levar com ele no além, mas poderia deixar pistas para que um dia fosse descoberto. Havia feito um pacto com Atum e se falasse algo, o país seria todo destruído. Pediu para que libertassem os escravos. Tinha uma maneira diferente de pensar. Lembrou-se da chave que deixou com a jovem dançarina que tanto o encantou. Sabia que estaria segura. Segundo Deus, deveria entregar para alguém que sentisse muito amor. A construção do templo estava ficando pronta. O faraó teve mais uma visão. Atum pedia para que ele se casasse logo e tivesse filhos. Case com uma bela moça que tenha virtudes. A beleza de Ubaste era muito grande.
Sua pele nem tão branca nem tão morena brilhava e vivia perfumada. Rezou para que seu Deus aprovasse a sacerdotisa como esposa. Maia desconfiava da inquietude da moça. Mesmo sendo muito bonita, sentia inveja do romance. Gostava e almejava poder. Quando saía do templo, era cortejada por muitos homens. Roubou as cartas da amiga. Algumas semanas depois, Akhenaton mandou que preparasse tudo para o casamento. O oficial anunciou diante do rei e do povo. A bela chegou, a rainha. Desceu ornamentada de joias que destacavam sua pele branca. Todos se apaixonaram por sua beleza. Ao vê-la, o faraó achou bela, mas antes abaixou a cabeça tristemente. Seu coração estava em pedaços. O Basti chorou por minutos. Para sempre estaria distante do seu rei. Maia estava com as cartas quando o oficial da guarda real foi até o templo, pedindo para que levasse aquela que possuísse as cartas de Akhenaton, pois seria a esposa real. O nome da rainha passou a ser Nefertiti. No decorrer do tempo, foi considerada como fanática por Atum. Deu ao rei 6 princesas. Teve que escolher uma mulher que fosse concubina para que tentasse dar ao rei um filho homem. Arrependida um pouco do que fez, pediu para que seu marido fosse até Bubastes, escolhesse o Basti e contou o que havia feito. Ao chegar no antigo templo de Basti, descobriu que ela havia falecido de desgosto. Visitando o sarcófago, viu que a chave iluminava o local, a chave Ankh.